Fala galera, tudo tranquilo? Hoje damos sequência à nossa série Cartas à Igreja, onde estamos estudando as epístolas em ordem cronológica, não somente para entender bem o contexto, a parte da história que a igreja estava passando, mas para resgatar as raízes do que tem que ser o comportamento eclesiológico, a vida da igreja contemporânea também, porque não devemos nos apartar dessas palavras, pelo contrário, devemos nos atentar a elas, para sermos praticantes da palavra, como conversamos no episódio anterior. Hoje vamos ler Tiago, no capítulo 2, começando no versículo 1. Uma condenação à discriminação de pessoas. Meus irmãos, como tendes fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais discriminação de pessoas. Porque se entrar na vossa reunião algum homem com um anel de ouro no dedo e roupas caras, e entrar também algum pobre com roupas sujas, e mostrardes atenção para o que vem com roupas caras, e lhe disserdes, senta aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre, fica em pé, ou senta-te junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarei fazendo distinção entre vós mesmos, e não vos tornarei juízes que se baseiam em padrões malignos. Ouvi, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os pobres para o mundo, a fim de fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam? Mas vós desonrais o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que vos foi dado? Todavia, fazeis bem se estáis obedecendo à lei real, segundo a Escritura que diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vamos fazer uma pausa aqui, mas Tiago já começa com paulada nessa sessão. Então, amados, o que precisamos entender? Ele começa de novo, e eu amo o hábito que Tiago tem de fazer isso, de levar os nossos olhos a Cristo, a eternidade. Ele diz, como tendes fé em nosso Senhor Jesus Cristo, porque você acredita em Cristo, você não deve fazer discriminação de pessoas, é a primeira ideia desse episódio. Então, ele traz uma orientação prática, né? Se você está acompanhando a série desde o começo, pegou o contexto, né, que nós conversamos sobre a igreja de Jerusalém, o que eles estão vivendo nesse momento, você sabe que a igreja de Jerusalém estava passando por dificuldades, porque a cidade estava passando por dificuldades. Então, havia uma crise financeira, havia uma grande fome, havia muita pobreza. Então, nesse meio tempo, a igreja estava lidando com isso como um tema frequente e sempre, né, vai haver isso. Precisamos entender isso. E agora Tiago traz essa orientação severa. Nós não podemos julgar e discriminar as pessoas, ponto. Não podemos fazer isso porque quando fazemos, os critérios eles vão ser malignos. Quer dizer, você julgar uma pessoa pelo que ela está vestindo ou pela quantidade de suas possessões é um critério maligno para se julgar o valor de alguém. É justamente o que Paulo vem complementar depois em 2 Coríntios 5,16, dizendo que nós não olhamos para ninguém segundo a carne. Quer dizer, a maneira como nós olhamos as pessoas não é carnal, não é como esse mundo olha para as pessoas. Porque esse mundo, de maneira maligna, vai tentar associar o seu valor às suas conquistas, às suas possessões, né, à sua carreira. Tanto que a gente vê isso, o reflexo cultural disso. Você conhece alguém, você pergunta qual o seu nome, o que você faz. Né? A gente atrela muito identidade a isso, mas nós no reino não olhamos para pessoas assim, olhamos para pessoas segundo o Espírito. Então, olhamos para as pessoas segundo Cristo, de acordo com Cristo. Cada pessoa tem um valor eterno de infinita importância para cada um de nós e Cristo pessoalmente, né, se entregou por cada uma dessas pessoas. Então nós devemos olhar pelo preço que foi pago por cada uma dessas pessoas para entender o valor que elas têm. E o preço que foi pago é o sangue de Cristo. Então, proibido fazer distinção, proibido fazer discriminação. E nas nossas reuniões, entenda, o culto, a reunião, ela faz parte, né, da vida da igreja. Nós fazemos isso desde o começo. Você vai ver, né, a igreja em Jerusalém, já no começo de Atos, né, o epílogo do Evangelho de Lucas, são 2 volumes da mesma obra. Você vai ver que a igreja se unia no templo e nas casas e que diariamente eles partiam o pão. É uma igreja que vive junta, mas as reuniões sempre fizeram parte, o culto, né, sempre fez parte da vida da igreja. Nós vamos falar mais sobre isso ao longo das epístolas, mas nesses cultos, e nós vamos ter muitas orientações nas epístolas acerca disso, nós jamais devemos tratar bem quem está bem vestido e mal quem não está bem vestido.
Então, tanto o pobre como o rico, eles devem receber igual honra e igual respeito. E toda vez que uma igreja faz algo diferente disso, né, não é contra um vídeo do Israel ou a mensagem de outra pessoa que ela está se colocando, mas contra a orientação de Cristo, né, da palavra de Deus. E Tiago, ele traz isso com clareza. Então, tome cuidado com isso, né? Não nos apaixonamos pelas riquezas jamais, não, nunca, né? E o Tiago vem trazer uma conversa interessante, falando, né, que não são os ricos que estão oprimindo vocês, né, tirando suas terras, arrastando vocês para os tribunais. Quer dizer, você não está sendo nem lógico esse seu pensamento, né, de buscar o dinheiro que causa tanta confusão, dar respaldo ao dinheiro que causa tanto problema. Então, a nossa maneira de olhar para as pessoas não é essa. Sabe, isso precisa ser claro em nossos corações. Igreja, né, não é um comércio, não é uma corporação, não é um business. Igreja é corpo de Cristo. É o coletivo de discípulos enviados para cumprir uma grande comissão. É nesse momento que nasce a igreja, quando vemos Mateus 28, a partir do versículo 16, Jesus agora, depois de gastar 40 dias ensinando seus discípulos após a sua morte e ressurreição, ele os comissiona a irem até os confins da terra fazendo discípulos. Como era lá atrás, ainda deve ser nos dias de hoje, isso vai provocar um ajuntamento, mas a missão da igreja é conduzir pessoas à salvação, né, a nascerem de novo e a então permanecerem nesse lugar, caminhando na vontade de Deus para trazerem mais pessoas, né, à salvação. Então o dinheiro, as possessões não fazem parte dessa equação. Mesmo Jesus no Sermão da Montanha, de quem, né, esse sermão traz muita inspiração para o que o Tiago está ensinando, Jesus nos adverte que a fascinação pelas riquezas desse mundo e as distrações, elas têm tanto poder de massacrar a semente do reino em nossos corações, como tem as aves de rapina. Então, muito cuidado. O sucesso da igreja não é medido pela qualidade do telão, não é medido pela, né, qualidade do prédio, do ambiente, da tecnologia. Não. O sucesso da igreja é medido pela obediência à missão que Cristo nos deu. Eu tenho o privilégio de ter relacionamento com muitas igrejas diferentes, sendo todas essa parte do mesmo corpo, e é gostoso onde eu estou, independente, né, de qual é a tecnologia, os apetrechos disponíveis, e mesmo em contato às vezes com áreas de maior carência, vemos o sucesso do corpo de Cristo, não pelas circunstâncias naturais, mas pelo milagre que acontece cada vez que um pecador se arrepende e passa a fazer parte de uma família de luz. Então a nossa prioridade, ela precisa estar alinhada, porque nós não julgamos as pessoas segundo os padrões dela. E por esse tempo, né, vale a pena lembrar, eu vejo muita discriminação, às vezes não só pelo quesito financeiro, o que é biblicamente proibido, mas vale lembrar que do mesmo jeito, quando chega alguém que pensa com filosofias que são anticristãs, você não vai discriminar essa pessoa, não vai olhar torto, você vai amar o próximo como a ti mesmo. E quando chegam pessoas, né, que são levadas por pautas diferentes em qualquer sentido, seja, né, desde a maneira como enxerga o mundo, a sexualidade, política, qualquer coisa, você vai amar o seu próximo como a si mesmo. E a igreja deve ser um ambiente onde essas pessoas são bem recebidas. Obviamente, nós jamais ajustaremos ou desviaremos, entortaremos o que é a narrativa bíblica da santa doutrina. Esse evangelho vai ser ensinado, mas ensinado com amor. Nesse evangelho onde administramos os nossos desejos para não pecar, vai ser ensinado com amor, com zelo. Vão haver exortações que vão confrontar o nosso comportamento sempre, mas no quesito de receber as pessoas, precisamos entender que elas vão ser bem-vindas sem discriminação, porque devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Versículo 9, ele continua: mas se fazeis discriminações de pessoas, estáis cometendo pecado, e por isso sois condenados pela lei como transgressores, pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos, porque o mesmo que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se não cometes adultério, mas és homicida, tornas ti mesmo transgressor da lei. Falai e procedei com quem há de ser julgado pela lei de liberdade, porque o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Que palavra! Eu não sei você, eu lendo, né, as epístolas tenho vontade de conhecer cada um dos escritores,
Mas que paulada da parte de Tiago. A ideia é, se você cumprir toda a lei, mas tropeça num só ponto, você tropeça em toda a lei. Então não adianta ser super zeloso para com sua própria vida no quesito de santidade, como falamos no último episódio, mas fraquejar no que diz respeito à misericórdia, compaixão pelo próximo, porque se você não usa misericórdia para os outros, não vai haver misericórdia para você. Então, você precisa entender que hoje, caminhando, lavado pelo sangue de Jesus, sendo constantemente conduzido pelo Espírito Santo, você está agora num lugar de entendimento diferente de quem acabou de passar pela porta e ainda não aderiu ao caminho que nos leva ao destino. Essa pessoa não vai ter o mesmo entendimento. Então não adianta você olhar e pensar, nossa, que pecador imundo. Você era um pecador imundo e precisa entender que essa pessoa precisa da mesma graça e misericórdia que você recebeu. Não se esqueça disso. Não se esqueça de onde você foi tirado. Não falte com misericórdia para os transgressores da lei, porque senão você mesmo se torna um transgressor. Então não adianta caminhar em quase tudo e tropeçar num só ponto. Então, amados, se eu não for ter misericórdia para quem está desobedecendo, ai de mim, eu preciso ter misericórdia para receber misericórdia. Nesse caminhar, como eu necessito da misericórdia, a graça do Senhor, e muitas vezes eu mando bem em tantas coisas, e quando eu vejo, faltei com paciência com meus filhos, orientações bíblicas tão sérias a respeito disso, e aí eu me esforço nessa área, aí quando eu vejo, não fiz o meu trabalho com excelência, tantas orientações bíblicas a respeito disso. Então, se eu não for ter misericórdia com os outros, ai de mim. Então precisamos prestar atenção nisso. Mas não se torne culpado de todos os pontos. E entenda isso, nós não fazemos discriminações de pessoas. Isso vale para as igrejas, mas, de novo, a igreja é o coletivo de cristãos. São vários discípulos de Cristo se reunindo juntos. Então, antes de querer sair criticando igreja aqui no comentário, por favor, preste atenção nisso. Não adianta você aqui no comentário, você falando, tal igreja fez isso e querer condenar a igreja. E, amados, entenda algo, no espírito de amor, muito mais vale a oração que você pode fazer por essas igrejas que você entende que erraram, falando, Pai, ajuda essas igrejas, esses pastores responsáveis a serem confrontados pela verdade, que o seu Espírito Santo os conduz ao arrependimento. Ore em amor por essas igrejas, porque sua oração vai fazer muito mais que o seu comentário, criticando elas. Antes de olhar para as igrejas que erraram, olhar para o cisco no olho dos outros, vamos olhar para a trave no nosso. A ideia de cada um desses episódios é te conduzir a uma avaliação pessoal. Então, preste atenção na vida da sua igreja. Não discrimine pessoas, receba a todos bem, receba com carinho e com honra o pobre, dê a ele o bom lugar, não olhe para como as pessoas estão vestidas, não pense qual que é o status dela, se ela tem muitos seguidores no Instagram ou poucos seguidores no Instagram, porque debaixo desse teto nós olhamos para pessoas com o valor que ela tem e cada indivíduo é infinitamente precioso para nós, como irmãos em Cristo, famílias, porque em Cristo pagou um alto preço. Então, cuide primeiro do seu comportamento e esperançosamente, ao fazermos isso coletivamente, vamos ver uma igreja bíblica dando um bom testemunho ao mundo e agindo com muito carinho. E fica mais uma vez um lembrete, para não nos esquecermos do pobre, do órfão e da viúva. Deus te abençoe, nos vemos nos comentários e no próximo episódio. Eu quero saber nos comentários, por mais que ficar criticando a igreja alheia está proibido, eu quero saber qual foi o ponto desse episódio que mais mexeu com você, que te desafiou, te confrontou na sua fé e qual é uma maneira prática de viver no que é correto. Eu queria poder fazer isso pessoalmente com você. Graças a Deus teremos eternidade para todos os nossos irmãos em Cristo, nos conhecemos melhor. Eu gostaria de pessoalmente tomar um cafezinho e conversar acerca disso com você, mas dado que hoje estou impossibilitado, vamos pelo menos conversar nos comentários. Eu te vejo lá, vou ler, vou responder, vamos ter essa interação para trazer também um pedaço prático no que a gente ouviu, porque queremos todos ser praticantes da palavra. Deus te abençoe. Até o próximo episódio.